Meus irmãos, na solenidade dos Todos os Santos, nos é proposto o Sermão da Montanha, especificamente as Bem-aventuranças. Texto muito apropriado, como veremos. Esse é um texto que também não é fácil de você comentar, mas podemos dizer que tem duas interpretações, uma interpretação medieval e outra interpretação moderna. A interpretação medieval, ela é de cunho ascético e ela é ligada com a mortificação, disciplina e vê nas bem-aventuranças o modelo de santidade. E o maior expoente dela é São Francisco de Assis. Não que ele tenha escrito algum tratado ou algum sermão sobre isso, é que a vida dele foi uma encarnação radical das bem-aventuranças. A leitura moderna acusa a leitura medieval de reducionista. E ela vai numa interpretação espiritualizada porque há versículos difíceis de você compreender, como por exemplo, como que poder Deus sendo Pai, cheio de bondade, pode chamar uma pessoa bem-aventurada, que é pobre, que está sofrendo, que está sem comer, que está sendo injustiçada, que está sendo perseguida? Pois bem, esta leitura moderna vai atenuar muitas expressões, mas acaba no mesmo problema. Ela vai ser também uma leitura reducionista das bem-aventuranças. Nenhuma dessas leituras estão erradas. Uma complementa a outra, é a minha proposta. Mas eu gostaria de fazer alusão a um comentário que o grande teólogo da Igreja Antiga, Orígenes, faz sobre a bem-aventurança. Ele diz assim, que as bem-aventuranças são o ícone de Jesus Cristo. Por ícone entenda-se imagem. É bom também que você saiba que ele está fazendo uso de como era a arte antiga. A arte antiga era baseada em modelo. O artesão, então, pegava um bloco de pedra e ele, então, ia conformando aquele bloco de pedra ao modelo. E ele acha, então, que as bem-aventuranças é o retrato de Jesus, mas não o retrato físico, o retrato espiritual de Jesus, e no qual nós somos a pedra e devemos conformar a nossa vida justamente com esse retrato de Jesus que é a bem-aventurança. Para uma boa interpretação das bem-aventuranças, é preciso considerar que o Evangelho de Mateus foi composto para o público de cristãos vindo do judaísmo. E ele apresenta Jesus como um novo Moisés. Por exemplo, ele começa dizendo então que, vendo Jesus nas multidões, ele subiu num monte e sentou-se. Subir no monte evoca justamente a atitude de Moisés, que sobe no monte para receber de Deus as tábuas da lei. E ele então vai apresentar as bem-aventuranças como o novo decálogo. Só que ele vai reduzir o número para 8. E por quê? Porque o número 8 é um número muito precioso para os primeiros cristãos, porque é o 8º dia da semana, que é o dia que não existe na semana, a semana tem 7, mas é o dia sem ocaso, é o dia glorioso, é a nova criação. Por isso, a fonte batismal na igreja primitiva sempre tinha 8 lados para evocar justamente este número. Depois, no grego, diz assim: então Jesus abriu a boca e começou a ensinar dizendo, veja que há uma redundância, abrir a boca para falar, mas aqui se oculta justamente o início da Bíblia, porque Jesus, Deus lá vai criar através da sua palavra o mundo. Aqui, Jesus, através da sua palavra, vai criar o novo mundo, o mundo da bem-aventurança. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Notem o uso do verbo no presente. Quer dizer que a bem-aventurança não é algo que vai acontecer no pós-vida, mas é que é algo que já deve acontecer entre nós. E o que entender por pobres? A tradução aqui não está boa, porque diz assim, pobre em espírito.
porque no grego está escrito pelo Espírito, faz toda a diferença, porque é pelo poder do Espírito que a pessoa se faz pobre. É claro que aqui não podemos perder de vista que também se trata da pobreza de fato, a pobreza material. Por quê? Ele está recordando aqui a célebre passagem da vocação fracassada do jovem rico, que não teve coragem de renunciar seus bens materiais para seguir Jesus. E depois a expressão reino dos céus, Mateus é um autor que segue a tradição rabínica. Jamais um judeu fala o nome de Deus. Então, ele substitui a palavra Deus dos céus. Então, seria reino de Deus. Mateus tem consciência do fracasso que foi a lei de Moisés. Ele apresenta Jesus como novo Moisés, mas que supera Moisés. E ele é o Deus entre nós, o Emanuel. O fracasso da lei se explica de maneira assim. A lei prescreve coisas que devemos fazer e que não devemos fazer. Devemos honrar pai e mãe, devemos não matar, por exemplo. Note que é sempre algo exterior. As bem-aventuranças têm outra dinâmica. Ela fala do ser, da conversão interior da pessoa. Fazer o bem e fazer o mal nem sempre está ligado com a pessoa ser boa. Eu uma vez conheci uma mulher que tinha 2 filhos. Um filho dela era bandido e outro filho era uma pessoa comum. Pagava suas contas, uma pessoa... Mas ela dizia assim que ela preferia o filho bandido porque dentro da casa dela o filho bandido a tratava muito bem. Enquanto que o filho que a sociedade considerava normal era mal educado com ela. Então viram que a bem-aventurança vai muito além do que fazer as coisas certas ou fazer errada. Se o homem é bem-aventurado, ele tem a bondade e a graça de Deus envolvendo toda a sua vida. Nem sempre um gesto bem feito significa que a pessoa é uma convertida. Às vezes a pessoa faz uma coisa boa, mas não é reta a sua intenção. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Prestem atenção para não entender a coisa de maneira errada. Essa bem-aventurança não declara propriamente a aflição como sendo a bem-aventurada, porque não existe nada de bem-aventurança em uma pessoa passar por aflições. O que dá a conotação de bem-aventurança é a resposta que Deus dá ao aflito. Consolação, porque serão consolados. Notaram que mudou o verbo aqui? O verbo está no futuro. A consolação, no sentido grego, não é resolver o problema. Não é só confortar. Bom, a outra vai falar, a outra bem-aventurança, diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui é a citação explícita do Salmo 37. Não se esqueça que o texto de Mateus é feito para judeu. E judeu rezava o salmo, melhor cantava, porque o salmo é poesia cantada. De maneira que eles conheciam muito bem isso. Depois, veja bem, lembra quando eu falei que Orígenes dizia que as bem-aventuranças é o ícone de Jesus? Olha só como é o próprio Jesus que transparece em cada linha da bem-aventurança. Começando pela primeira, por exemplo, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, ele vai falar de Jesus que, sendo rico, ele se fez pobre para nos salvar. Aliás, Jesus não é só rico, ele é Senhor da riqueza. E depois, veja bem aqui, conforme vai falando aqui outras coisas interessantes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha o eco do profeta Isaías falando do Messias, que vai ser um rei justo, príncipe da paz. Vai falar então, aqui está transparecendo o próprio Cristo, que ele é o pobre, ele é o misericordioso, ele é o príncipe da paz. E assim nós vamos já passar para a última bem-aventurança,
Porque a última bem-aventurança, curiosamente, ela é mais estendida. Aparece a palavra bem-aventurados 2 vezes, mas é o mesmo tema, fala da perseguição. Mas não fala só da perseguição, fala da presença de Jesus na perseguição. Lembremos que Mateus chama Jesus de o Emmanuel, Deus conosco, e quando Jesus se despede na sua ressurreição lá no monte, ele aparece novamente na montanha, e ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até os finais dos tempos. Então, para concluir, fiquemos com o ensinamento de Orígenes. A bem-aventurança é o modelo de santidade que nós devemos conformar a nossa vida. Amém.